Imagine, por um instante, ter a oportunidade de sentar frente a frente com o próprio diabo, não para ouvir ameaças, mas para fazer perguntas, para entender como ele age e como consegue controlar tantas mentes sem ser visto. É exatamente isso que Napoleão Hill faz no livro Mais Esperto que o Diabo. Aqui, o diabo não é apenas uma figura religiosa. Ele representa o medo, a dúvida, a procrastinação e tudo aquilo que impede o ser humano de viver o seu verdadeiro potencial. Logo no início, uma verdade perturbadora é revelada. A maioria das pessoas vive à deriva. Viver à deriva significa viver sem um propósito definido, sem metas claras, sem direção. Essas pessoas acordam, trabalham, dormem e repetem o mesmo ciclo, sem jamais questionar para onde estão indo. O diabo confessa que não precisa forçar ninguém a fracassar. Basta incentivar a indecisão, o medo e o adiamento constante. Quando alguém diz, um dia eu faço, depois eu começo, ou não é o momento certo, essa pessoa já está sendo controlada. O medo é a principal arma. Medo de errar, medo de ser criticado, medo de fracassar, medo de não ser aceito. Quanto maior o medo, menor a ação. E quanto menos ação, maior o controle. O livro mostra que muitas pessoas foram ensinadas a pensar pequeno, desde cedo. Buscar segurança excessiva, evitar riscos, seguir a multidão. Assim, trocam sonhos por conforto, propósito por estabilidade e liberdade por aprovação. O diabo revela algo ainda mais profundo. Ele tem poder sobre quem não controla a própria mente. Quem não escolhe no que pensa, acaba pensando no que os outros querem. Notícias negativas, opiniões alheias, comparações constantes. Tudo isso domina emoções e decisões. Mas Hill apresenta uma saída: o controle consciente da mente. Quando uma pessoa decide pensar por si mesma, define objetivos claros e age com disciplina, o controle se rompe. O diabo perde força. Outro inimigo poderoso é a procrastinação. Não é o erro que destrói sonhos, é o adiamento. Esperar o momento perfeito é uma armadilha silenciosa. Quem espera demais raramente começa, e quem não começa nunca vence. A fé também é abordada. Não apenas fé religiosa, mas fé em si mesmo. Acreditar é agir, mesmo sem garantias. O diabo admite que odeia pessoas decididas, que tomam decisões rápidas e não vivem presas ao medo. A maior revelação do livro é esta: o diabo não vive fora, ele vive dentro da mente. Ele se manifesta na autossabotagem, na dúvida constante, na falta de coragem para mudar. No final, Napoleão Hill deixa um alerta. O maior inimigo do ser humano não é o diabo, é a falta de consciência. Quando alguém desperta, define um propósito e assume o controle dos próprios pensamentos, essa pessoa não vive à deriva, não teme críticas e não entrega o próprio destino ao acaso. E então, fica a pergunta: você está no controle da sua vida ou apenas deixando ela acontecer?